Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno passando por aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando essa revista da Editora Betel. Olha que revista bonita. Amém? Os discípulos de Jesus Cristo crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Lições essas que estão sendo comentadas pelo pastor Eliel Araújo. Então hoje nós vamos falar da lição de número 2, princípios bíblicos para a vida dos discípulos de Cristo. Então vamos lá para o texto áureo e a verdade aplicada e os objetivos da lição. Antes, já quero te convidar, você que está chegando, a se inscrever no nosso canal, conheça aí o nosso canal, deixe seu like, compartilhe. É importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho ele tem relevância e com isso poderemos alcançar mais pessoas através da propagação do Evangelho do Reino. Vamos lá, o texto áureo se encontra em Colossenses capítulo 3, versículo 23, que diz: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Verdade aplicada à vida do discípulo de Cristo, em todas as áreas, é norteada pelos princípios bíblicos e pela indispensável ajuda do Espírito Santo. Os objetivos da lição: compreender como aplicar os princípios cristãos na vida diária, reconhecer a relevância dos padrões bíblicos na vida cotidiana e enfatizar que viver os valores cristãos conduz a um caminho de paz. O nosso texto de referência se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, e os versículos 5, 6, 7, 8 e 9. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Vamos ler ainda aqui a introdução, que diz: esta lição nos conduzirá na importante reflexão sobre o viver diário do discípulo de Cristo. Veremos que precisamos recorrer às Escrituras, pois nelas encontramos os princípios que devem nortear todas as áreas da nossa vida. Precisamos também da ajuda do Espírito Santo, pois não basta conhecer os princípios, é preciso aplicá-los no dia a dia para a nossa contínua edificação e a glória de Deus. Então nós vamos ver aqui primeiramente os princípios bíblicos para um viver coerente. Então diz aqui, viver segundo os valores cristãos é um compromisso do discípulo de Cristo, que deve aplicá-los no seu dia a dia, de maneira a refletir o caráter de Jesus. Isso se manifesta em ações como praticar o amor ao próximo, pelo serviço, manter uma vida de oração e estudo da palavra para tomar decisões alinhadas à vontade de Deus e cultivar as virtudes do fruto do Espírito nos relacionamentos. Então nós vamos iniciar aqui falando nessa introdução sobre os princípios bíblicos para uma vida coerente. Então a gente entende aqui que ser discípulo de Cristo não é apenas professar fé com os lábios, mas viver de uma forma coerente com os valores do reino. A Bíblia nos apresenta
princípios eternos que moldam caráter, que direcionam decisões e que revelam Cristo através da nossa conduta diária. Um viver coerente é aquele em que a fé e prática caminham juntas, onde a vida reflete aquilo que se crê, aquilo que se acredita. O verdadeiro discípulo, ele é reconhecido não apenas pelo que sabe, mas principalmente por aquilo que ele vive. Aí depois nós vemos aqui no tópico 1.1, pastor Eliel Araújo fazer um comentário sobre estudar a palavra e meditar nela. A Bíblia é a revelação de Deus, fonte de alimento necessário para o nosso crescimento espiritual. Ler e estudar as Escrituras, meditando nelas, ajuda o discípulo a conhecer a vontade de Deus e aplicá-la em sua vida diária. É importante aqui nós ressaltarmos que a vida do discípulo, ela começa e se sustenta na palavra de Deus. A Escritura não é um livro comum, ela é viva, eficaz, transformadora. E estudar a palavra é buscar direção e meditar nela e permitir que essa direção governe os nossos pensamentos, as nossas atitudes e as nossas escolhas. No Salmo de número 1, olha, e o verso de número 2 está escrito: antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medite de dia e de noite. Os discípulos que se alimentam da palavra não vivem ao acaso, mas andam firmados na verdade. Quem conhece a palavra discerne o erro, resiste ao pecado e permanece firme nos dias difíceis. Depois disso, pastor Eliel Araújo vai falar sobre amar ao próximo. Amar o próximo, conforme ensinado por Jesus em Mateus 22:39, é um princípio central da vida cristã, que reflete o coração de Deus e a essência de uma nova vida em Cristo. Na prática, isso significa demonstrar amor genuíno e altruísta por meio de ações concretas como oferecer ajuda a quem precisa, perdoar ofensas e ouvir com empatia ou compartilhar recursos com generosidade. Então, quando a gente fala de amar ao próximo, entendemos que é um dos maiores sinais da verdadeira vida cristã. Jesus foi claro ao afirmar que o amor é a marca distinta dos seus discípulos. Lá no Evangelho de João, capítulo de número 13, o versículo de número 35, está escrito: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amar ao próximo não é apenas sentimento, mas atitude prática. É perdoar, servir, ter compaixão e agir com misericórdia. O discípulo que ama, ele reflete o caráter de Cristo, pois quem ama como Cristo amou, vive o Evangelho na prática. E aí nós vamos ver aqui, para encerrarmos esse primeiro tópico, o pastor Eliel falando sobre a transformação pelo Espírito Santo. O crescimento espiritual não é um esforço apenas humano, mas uma obra do Espírito Santo que transforma o discípulo à imagem de Cristo. Permitir que o Espírito Santo guie nossos pensamentos, decisões e ações é fundamental para nos submetermos a Deus e a seus princípios. Isso envolve reconhecer áreas de pecado e buscar a renovação da mente com os pensamentos de Cristo. Então, quando nós olhamos sobre a transformação do Espírito, entendemos que nenhum discípulo vive esses princípios por esforço próprio.
A transformação verdadeira, ela acontece por uma ação do Espírito Santo. É ele que convence do pecado, molda o caráter e produz frutos visíveis na vida do cristão. É interessante que na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3 e o versículo 18, o apóstolo Paulo, na sua teologia, ele declara: mas todos nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Isso nos faz entender que o Espírito Santo, ele não apenas habita no discípulo, mas ele opera uma mudança contínua, levando-o a viver segundo a vontade de Deus e não segundo os padrões deste mundo. Nós concluímos esta primeira parte da lição dizendo que os princípios bíblicos para a vida do discípulo de Cristo revelam que uma fé viva, ela gera uma vida coerente. Estudar e meditar na palavra, amar o próximo e, como falamos aqui, permitir a transformação pelo Espírito Santo não são opções, mas fundamentos da caminhada cristã. O discípulo que vive esses princípios não apenas segue Jesus, mas reflete Jesus. E quando Cristo ele é refletido em nossas vidas, o mundo é impactado e o nome de Deus é glorificado. E assim, nós encerramos a primeira parte aqui desta lição. Deus abençoe.